Paz do Senhor, pessoal. Eu quero começar falando sobre Provérbios. Quero falar sobre o capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: Meu filho, escute o que o seu pai ensina. Ou, se você não tiver seus pais, é algum responsável. Escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram sua aparência. A adolescência é uma época que surge bastante problemas, por exemplo, na autoestima, aparece a depressão, ansiedade, aparecem todos os tipos de problemas porque é a época que tem tipo a erupção do vulcão. O vulcão estava adormecido na infância e na adolescência ele explode. E o que acontece? Na adolescência, a tendência de alguns jovens é se afastar do Senhor por causa de tantas mudanças, porque ele não está entendendo às vezes o que está acontecendo com ele, na alma dele. Então ele fica, uau, ele não sabe lidar com aquilo. E aí a questão ruim também é que o adolescente ele tende a se afastar da identidade dele. Às vezes por influência de outras pessoas, ou porque realmente está perdido ali, naquela época. Também tem alguns fatores que contribuem para isso. Por exemplo, ansiedade eu já tive, porque eu mudei de escola. Também tem mudar de cidade, às vezes a separação dos pais, se apaixonar, começar a trabalhar, luto, perda de alguém muito importante na vida daquela pessoa. Então, se a pessoa perde alguém e está na adolescência, é pior ainda, por causa da fase. E aí, quando a pessoa começa a acontecer tudo aquilo com ela, ela começa a ficar, ela começa a se fechar e se embrutecer. Isso é muito ruim. Por isso que aqui está falando sobre escutar os conselhos do seu responsável ou dos seus pais. E prestar atenção no que eles dizem, porque os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. A gente tem que sempre ouvir o que as pessoas mais velhas, o que as pessoas que viveram mais tempo têm para falar sobre isso, porque elas têm conhecimento, e às vezes o Senhor usa essas pessoas. Porque a tendência do adolescente é se colocar contra, ser rebelde, ser insuportável às vezes, por causa da mudança. E foi nessa fase que eu devia ter, por exemplo, eu tive esse momento de ter que ouvir os meus pais, mas eu não ouvia. De escutar o conselho da minha mãe, de escutar o conselho do meu pai, mas, por exemplo, porque é a perca da inocência. É uma fase que você sai da infantilidade, da fase lúdica, né? E aí eu tive um baque muito grande. E aí começou com ansiedade, porque eu mudei de escola. Eu sempre estava acostumada com a mesma escola. Eu comecei a ficar triste porque eu não me encaixava, porque eu pensava que ninguém gostava de mim. Começaram a vir apelidos, começou um monte de coisas. Começou essa fase mesmo da adolescência e eu entrei em choque, sabe? Eu não consegui lidar. Aí houve um belo dia que eu parei para ler a palavra e eu abri em Provérbios. Foi aí que eu comecei. Meu filho, escute que o seu pai... Eu lembro que quando eu comecei a ler, eu sentia tapas na minha cara. Eu sentia como se eu estivesse levando uma peia do Senhor. E foi exatamente isso. E aquilo começou a aperfeiçoar. Começou um aperfeiçoamento no meu caráter. Eu comecei a ficar mais feliz, mais cheia do Senhor. E eu comecei a conseguir lidar com a ansiedade. Comecei a ter pensamentos felizes, trocar os meus pensamentos tristes por pensamentos de vida. Então é somente isso, e ouvir os pais. Porque às vezes eu ainda dava que não queria ouvir, endureceu meu coração. Mas aí eu me arrependia daquilo. E eu pedia perdão e ouvia até a minha carne estar lá afogada, sem poder ter reação em mim. Então, gente, é isso. É porque, às vezes, por exemplo, por exemplo, honra aos pais, é isso que nós devemos ter, porque os filmes mostram adolescentes mais rebeldes, não é?
E aquilo também, naquela fase eu estava assistindo bastante filme, bastante coisa, e eu via esse comportamento nos adolescentes dos filmes. Nós devemos colocar coisa boa diante dos nossos olhos. Nessa época, ainda mais de isolamento, nós devemos nos humilhar, nós devemos mergulhar na palavra para esses sentimentos, para essas dificuldades que são a depressão, ansiedade, perda, luto, não nos consumirem, nos levarem para longe do nosso Pai. Nós devemos ler esse livro, ouvir aquelas pessoas que sabem bastante, pedir conselhos para elas. Então, é isso. Obrigada, paz. Tchau.